A paz do Senhor, bom dia para todos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, e se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque Deus é bom e Ele tem cuidado de nós, né, irmãos? Nós temos que ser gratos nessa manhã, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Eu quero ler aqui no livro de Jeremias, no capítulo 7, que fala assim: o templo não protege a nação ímpia, né? Palavras que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Palavras que da parte do Senhor foi dito a Jeremias. Põe-te de pé à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrai por a porta para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos fareis habitar neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não confiei em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deverais emendardes dos vossos caminhos e as vossas obras, se deverais praticar justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e a órfã e a viúva, não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurando falso, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizei: estamos salvos, sim, só para continuar a praticar esta abominação. Será esta casa que se chama pelo meu nome um corvim de salteadores aos vossos olhos? E eis que eu mesmo vi, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Silom, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazei todas as obras, diz o Senhor, e os falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondeste. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar, que vos dei a vossos outros e a vossos pais, como fiz a Silom. Lançai-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a todas as posteridade de Efraim.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por eles clamor, oração, nem me importunes, porque eu não te ouvireis. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Acaso não vês tu o que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolo, a rainha dos céus, e oferece libações a outros deuses para me provocar a ira? Glória a Deus. Acaso é a mim aqueles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne? Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca do holocausto ou sacrifício. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, vos serei o meu povo, e andei em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvido, nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada. Eu enviei, mas não me deste ouvido, nem me atendeste, endureceste os servios e fizeste pior do que os vossos pais. Dize-lhes, pois, todas estas palavras, não te darão ouvido, chamá-lo-ás, mas não te responderam. Dize-lhes, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já apareceu, a verdade foi ílim da sua boca. Corta os teus cabelos, consagra, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos, desnudo, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa, que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram um altar de Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eis que virão os dias, diz o Senhor, em que não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale de matança. Os mortos serão
enterrados em Tofete, por não houver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém haverá que o espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra tornará em desolação. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra, né? Ali o profeta Jeremias, onde foi escolhido pelo nosso Deus a levar a palavra do Senhor a Judá. Ali ele ficou na porta do templo, pregando a palavra, falando do que Deus tinha mandado passar para eles. Mas eles não deram ouvido. Não deram ouvido à palavra do Senhor. E nos dias de hoje, nós estamos falando do amor de Deus, estamos pregando a palavra, falando de uma transformação por um arrependimento. Nós nos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, para nós termos uma mudança e uma postura de vida melhor. Mas aqui o povo não deu ouvido. O povo continuou pregando aquilo que eles mesmos achavam que era o melhor para eles. E não estava dando ouvido à voz de Deus. Aqui o profeta Jeremias, ele fala com tanta autoridade de que o Senhor passou para ele, com tanta clareza, mas o povo não deram ouvido. E no 4 aqui ele fala: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo fazia do templo do Senhor o que bem queria. Tem muita gente dentro do templo do Senhor que vive de engano. Que estão lá dentro por costume. Somente para ouvir. Somente para ouvir. Mas na hora que sai de lá de dentro, nada aconteceu, nada mudou. Como que está a sua vida dentro da casa do Senhor? Será que você está dando ouvido à voz de Deus? Ou simplesmente foi mais um culto? Como está? O nosso culto perante o Senhor? Aqui no 7 ele fala: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei os vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. E eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada aproveita. O que tem saído da minha e da tua boca? Será que tem saído a verdade? Ou mais uma mentira? Ou mais um engano? Porque as pessoas querem viver sempre de desculpa.
tem desculpa para tudo, porque não consegue ser verdadeiro nem com si mesmo. Prefere viver na mentira e no engano. Que isso, furtais e matais, cometeis adultérios e jurai falsamente, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses, que não conheceis. De buscar o Senhor em verdade, em sinceridade, para ir buscar outros deuses que não fala, não cheira, não vê, não ouve, mas prefere adorar outros deuses. Prefere seguir o caminho da mentira e do engano do que dar ouvido à voz de Deus. É vivendo tempos que deveriam buscar uma postura de mudança, de uma vida digna, de uma vida transformada, vivendo na palavra do Senhor, mas tem dado ouvido à voz do diabo, mas não tem dado ouvido à voz de Deus. É difícil, meu Pai. No 11 aqui fala: será esta casa que se chama pelo meu nome um covinho de salteadores aos vossos olhos? E que eu mesma vi isto, diz o Senhor. O Senhor tem visto dentro do templo, dentro da casa dele, que ele falou que seria casa de oração. O Senhor tem visto as pessoas vivendo dentro da casa dele de falsidade, fazendo da casa dele um lugar de venda, agindo como se a casa de Deus não fosse nada. Para eles tudo é normal. Senhor Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Nos ajuda a viver dentro da verdade, dentro da Tua palavra. Não desista, irmão, porque o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. A situação, o problema que você está enfrentando, o Senhor, Ele vai fazer reviver. E você vai cantar o hino da vitória. Não importa o vale que você esteja vivendo, o Senhor é contigo. Então, irmãos, somente confia no Senhor, porque o socorro vem do Senhor e Ele é comigo e com você. Amém? Que Deus abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês, que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida neste dia de hoje. Que o Senhor possa aí abençoar grandemente. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa falar em cada coração nesta manhã. Deus abençoe.